Você já ouviu falar no conceito de erosão democrática? Me dá um minutinho para eu te falar sobre algo de extrema importância. Se você é uma pessoa que defende a ideia de democracia, erosão democrática é um termo que deveria estar na ponta da sua língua. Do mesmo jeito que os países se tornam democracias, eles também podem deixar de ser. Existe um nome para isso: desdemocratização. Esse processo de desdemocratização pode ser dividido em 3 etapas. A primeira é a erosão democrática, quando começa a haver interferência na autonomia do judiciário e as minorias começam a ser ameaçadas. A segunda é o colapso democrático, quando a democracia eleitoral deixa de existir e é substituída por um autoritarismo competitivo. E a terceira é a repressão, onde é instaurado um regime totalmente autoritário. O que acabou de acontecer em Israel pode ser considerado uma erosão democrática. Isso porque o Benjamin Netanyahu acabou de aprovar uma lei que tira parte do poder do judiciário. A gente sempre tem que pensar num sistema democrático como um triângulo, no qual um poder impede que o outro cometa algum tipo de abuso. O executivo freia o legislativo, que por sua vez freia o judiciário, que segura o executivo. O que aconteceu em Israel é que o primeiro-ministro tinha maioria no parlamento. Então, o único poder que o ameaçava, e por que eu digo o ameaçava? O único poder que impedia que ele fizesse tudo que ele quisesse era o judiciário. E o que ele fez? Tirou o poder do judiciário. Agora ele ocupa a principal posição do executivo, controla o legislativo e o judiciário ele tirou da frente. A população tem consciência disso e é por isso que faz 8 meses centenas de milhares de pessoas estão nas ruas protestando. Inclusive estão sendo recebidas com canhões de água. Ele fez isso, entre outros motivos, para poder se blindar contra acusações de corrupção. Isso não é algo que aconteceu só em Israel. Existem diversos outros exemplos na história do mundo. Grande parte desses regimes autoritários surgiram, inclusive, depois de eleições democráticas, como na Alemanha de Hitler ou na Itália de Mussolini. Outros foram sim com golpes de Estado, como no caso do Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Grécia, mas algo é fato. Recentemente, a forma mais comum e atual de se acabar com a democracia não acontece com tanques de guerra invadindo uma sede de governo, mas de dentro para fora. Esses políticos autoritários acabam com a democracia com a desculpa de trazer ainda mais democracia. Foi exatamente essa a fala do Netanyahu ontem. Ele disse que isso foi feito em Israel para fortalecer a democracia. É fato que deve haver reformas para o aperfeiçoamento das instituições, mas isso tudo tem que ser feito com muita transparência e participação popular nos debates. No final do ano passado, antes do segundo turno, por exemplo, tinha deputado bolsonarista defendendo o aumento do número de ministros do STF, isso para o Bolsonaro poder indicar mais ministros e ter maioria por lá, além daqueles que ele já iria indicar naturalmente. Ter maioria no parlamento é algo muitas vezes necessário para se ter governabilidade, para aprovar tudo aquilo que é importante, mas também tem outro lado. Se o político é autoritário e quer expandir os seus poderes, aí essa maioria também pode ser perigosa. Na Venezuela, por exemplo, Hugo Chávez tinha maioria no parlamento e com isso ele conseguiu aprovar uma nova constituição, uma constituição que deu a ele ainda mais poderes. Então, é aí que nós observamos na prática a democracia morrendo de dentro para fora. Eu digo e repito, o conceito de democracia vai muito além da simples vontade da maioria. A democracia é o único regime que nos permite eleger alguém e que, quando nós não estamos mais felizes com essa pessoa, também nos permite tirá-lo do poder. A democracia ideal tem que transformar as visões populares em políticas públicas ao mesmo tempo em que protege os nossos direitos individuais. A gente nunca pode perder isso de vista.